E aqui no Central TV Entrevistas, hoje com o Dr. Borges da Silveira, nosso ex-ministro da Saúde e parte da história política, né, do Brasil. Então, eu vou lhe perguntar já para o senhor falar um pouquinho sobre a Embraer, essa agência aí brasileira, né? Como é que o senhor vê a Embraer hoje e em que pé estamos? Eu acho que nós precisamos valorizar mais aquilo que nós temos de bom. É o caso da Embraer, é o caso da Embrapa. Não é? São empresas públicas que, na verdade, se projetaram. A Embraer, o engenheiro Osiris Silva foi o criador, fez todo o incentivo, fez todo o trabalho, organizou. E hoje a Embraer, no último ano, ela ganhou mais o mercado europeu. Já tem um mercado no Oriente, tem um mercado, inclusive, nos Estados Unidos, cada vez mais aprimorando a produção de aviões que estão hoje espalhados no mundo todo. Quer dizer, isso é uma tecnologia que nos orgulha. A Embrapa, graças à Embrapa, nós mudamos a nossa agricultura. O Cerrado, que era inóspito, que não produzia nada, hoje produz igual às melhores terras dos Estados Unidos, graças aos estudos da Embrapa. Então, nós temos também valorizar aquilo que nós temos de bom. Não é? Além da produção de alimentos, que alimenta o mundo todo, nós temos também na área tecnológica algumas empresas que nos orgulham, inclusive a Petrobras. Que legal, né? Também é bom que as pessoas ouçam isso. Bom, já que o senhor falou sobre essa questão, inclusive falou do Cerrado e tal, vamos falar um pouquinho sobre as cheias que nós tivemos esse ano e as estiagens, né, nesse contraponto, inclusive, óbvio, as cheias do que assolou o Rio Grande do Sul, né, que, na verdade, até hoje as pessoas não estão 100%, até muita gente não sabe disso, né? O senhor acha que existe também uma questão política aí, ou é só clima? Como é que o senhor vê essa Eu acho que aí é situação? mais o clima, né? É. Que o clima está variando muito, na verdade. O que aconteceu, tem acontecido. Esse ano, por exemplo, a seca na região norte foi maior do que todos os outros anos. Não é? Quer dizer, então, rios praticamente secando, a dificuldade, e isso traz para plantio, para tudo. O que aconteceu no Rio Grande do Sul, aconteceu no Paraná, Santa Catarina também, mas principalmente Sim. a catástrofe que foi no Rio Grande do Sul. E foram 6 crises lá, não foi uma só. Uma maior, mais duradoura, mas foram várias. Destruiu praticamente. Certo? E ainda hoje eles estão, porque é um povo muito bravio, um povo assim lutador, um povo que fez o Rio Grande do Sul levantou o sudoeste do Paraná, o oeste do Paraná, Santa Catarina, foi subindo, tal, porque são desbravadores. E eles conseguiram, estão conseguindo levantar e estão recuperando a economia. Mas ainda com muita dificuldade. Tem muita gente que ainda não tem. Eu estive recentemente em Porto Alegre falando com o motorista que me atendeu lá. Ele até hoje não conseguiu morar na casa que ele morava, porque inundou. Quer dizer, então, foi uma catástrofe isso aí. Quer dizer, então, nós tivemos cheias no sul e tivemos no norte seca. E daí, com isso, favoreceu as queimadas. Cada vez maiores o número de focos de queimadas no Brasil. Até no Pantanal, certo? Que é uma região úmida, este ano foi queimadas imensas, né? Quer dizer, então, o clima, na verdade, não está colaborando. Na verdade, estão as diferenças, não sei se é só pelo problema do desmatamento, não sei bem qual foi a causa, mas, na verdade, trouxe grandes problemas para o Brasil. Falando nesses problemas, inclusive financeiros, uma outra questão que aconteceu agora esse ano, já vem, né, de tempos, mas é a questão das dívidas dos estados. Como é que o senhor vê esse tema e se há uma solução aí próxima, como é que se resolve isso? Eu sou contra fazer acertos com os estados, porque é problema de gestão de cada um, certo? Quer dizer, então, cada 3, 4 anos vai para o Congresso lá, os deputados e senadores são pressionados, aprovam a dívida que os estados têm com a União, reparcela e vai levando. Não é? Eu acho que não pode continuar assim. O problema é que cada estado deve cuidar da sua. Ele tem um retorno dos impostos federais garantidos.
tem os impostos estaduais. Então, ele tem que administrar dentro daquilo. Eles alegam que eles não têm, como governo federal, a emissão de títulos e possam ir contornando e ficando endividados. Mas é problema que eles têm que cuidar. Porque se os estados cuidarem, isso vai repercutir na União e nós não teremos mais déficit na União também. Também inspira os municípios, né, doutor? Porque é um Estende grande a problema mesma coisa também, também. né? Mesma coisa. É. Bom, falando do Congresso, tivemos também uma briga aí, ou enfim, posso chamar de briga, Congresso e STF, né? Se degladiando aí de certa forma. Como é que o senhor vê essa situação do Congresso e do STF, inclusive em relação às próprias emendas ali? Como é que o senhor vê essa dupla aí esse ano? Eu vejo que o Congresso Nacional, ele não assumiu todo o papel que ele tem, certo? Com isso, o Judiciário cresceu, está comandando praticamente. Então, existe essa disputa, que é errada, que eu acho que cada um devia cuidar de uma área, na verdade, mas existe a disputa, porque, e mais, o Congresso, eu não sei se por causa de medo dos parlamentares do Judiciário, tem medo de problemas Sim. que possam surgir com eles, não é? Então, eles não agem para colocar o Judiciário no devido lugar. Certo? Então, isso está ocorrendo, sem dúvida nenhuma. E é muito ruim. E não é só isso, a desarmonia entre os três poderes. Que tinha que haver uma harmonia entre eles trabalharem em conjunto pelo bem do Brasil. Mas um defende os seus interesses e vamos gastar o que não pode. O outro é a mesma coisa. E o executivo fica ali amarrado, tentando negociar deputado por deputado para aprovar alguma coisa, para poder conter gastos e tal. É uma pena que isso aconteça, mas tudo isso, com a reforma política, se resolve. Se resolve. Pensa aí, pessoal, olha aí, ó, uma possibilidade de nova geração, enfim, né? Bom, então vamos falar ainda de Brasília. Bom, a gente teve, não sei como é que eu posso chamar isso, foi uma bomba. Na verdade, foram foguetes. Então, é difícil usar um termo perfeito aqui. Vamos dizer que seja uma bomba que aconteceu em Brasília, né? E aquele senhor, enfim, que veio a falecer em relação a tudo isso. Aí a gente também teve o 8 de janeiro, né? E, por fim, a gente teve também não é o melhor termo do mundo, mas a tentativa de golpe. O senhor vê alguma relação entre esses temas? Não vê? Como é que o senhor vê o que está acontecendo em relação a isso? Eu vejo uma relação. Vejo uma relação porque agora, com o levantamento feito pela Polícia Federal, com depoimentos, com vídeos que pegaram e tal, essa abrangência e que chegou na posição 37 pessoas, inclusive foi preso um general de 4 estrelas, que aconteceu uma vez em 1920 no Brasil, nunca tinha mais acontecido, aconteceu agora, né? Então, isso é muito sério. Mas isso, o caso, por exemplo, da bomba, eu acho que aquilo lá foi um fato isolado de uma pessoa que resolveu fazer aquilo lá, mas instigado por um movimento que foi criado criando um ambiente para isso, discutindo se as eleições foram lícitas, se não foram lícitas, se não houve fraude, o sistema de apuração começou aí. E criaram essa coisa. Então, deu para a evolução que nós estamos acompanhando aí, que a Polícia Federal trouxe agora, isso aí vem desde 2019. E criou um grupo no Brasil, e que hoje no Brasil você tem, infelizmente, só 2 lideranças, né, que influenciam o povo. O Lula e o Bolsonaro, só. Né? Então, o ex-presidente Bolsonaro hoje tem um grupo de adeptos dele fanáticos, que eu não esperava que na área de direita tivesse fanáticos, tão fanáticos e até agressivos. O que aconteceu 8 de janeiro em Brasília, o vandalismo, a destruição dos bens públicos, foi um absurdo. Tudo faz parte desse clima que se criou e foi criado,
não é? Então, existe, na verdade, eu acho que precisa provas, Claro. mas tendo provas tem que punir, porque foi muito grave, muito sério o que aconteceu no Brasil. Felizmente, a alta cúpula militar, com os pés no chão, sabendo da sua responsabilidade, não deixaram evoluir. Felizmente, porque senão nós estaríamos hoje numa situação muito ruim. Por quê? Porque o Brasil não é um país que possa ter um golpe assim. Isso não é uma republiqueta africana pequena. O Brasil é um país grande, é um país, um continente. Não é assim que se faz. E eles sentiram isso que não pode fazer. Felizmente para o Brasil. Mas eu acho que tem que ser bem apurado e, se houver provas, que sejam punidos os culpados. Porque é um indiciamento, né? Indiciamento, Bem como o senhor falou, nós não temos provas ainda, mas há o indiciamento da Polícia Federal, né? Bom, a gente já vai terminar, então, esse bloco agora aqui. Vamos, no próximo bloco, falar de algumas coisas boas, né? O senhor falou várias coisas boas, mas, enfim, assuntos polêmicos. Então, nós vamos para o intervalo agora, voltamos daqui a pouquinho. Vamos falar de cinema, vamos falar de futebol, vamos falar do Brasil que funciona, que dá certo, né, doutor? Então, a gente volta daqui a pouquinho. Até mais. Cultivar faz parte da nossa história e na Cooper Tradição, há 20 anos, cultivamos os laços que fortalecem os nossos valores, o relacionamento e a confiança. Ao longo desses anos, crescemos e prosperamos sempre juntos, com a força de trabalho de cada família cooperada, provando que a união nos leva ainda mais longe. Cooper Tradição. 20 anos. Cultivando confiança. Minha mãe sempre foi sinônimo de força para mim, que também empreendeu com R$200. E é muito interessante porque a história do Sebrae se repete. Ela fez o primeiro curso do Sebrae também, para ela entender como cuidar, né, do negócio. Eu participei de várias palestras lá dentro do Sebrae, para poder encontrar esse meio de formalizar meu negócio, de deixar ele bonitinho, estruturado. O Sebrae é para a Jô e é para você que precisa de apoio para empreender e fazer acontecer. O Sebrae está com você. Os lançamentos da Atlas chegaram para transformar a sua cozinha. Cozinha UTOP completa, cooktop UTOP, vidro temperado, queimadores mega e tripla chama. Chamas para mais potência na hora de cozinhar. Forno de embutir UTOP, acabamento moderno, timer de desligamento automático, vidro interno removível e acabamento limpa fácil. Depurador UTOP 2 em 1, painel touch que une praticidade e tecnologia. O produto pode ser transformado em coifa. Para um bom entendedor, uma cozinha Atlas. Então, aqui, Central TV Entrevistas, hoje com o Dr. Borges da Silveira, nosso ex-ministro, médico, né? Aqui, parte da nossa história política do Brasil. Estamos numa conversa aqui, né, doutor? E agora acho que a gente chegou no momento que a gente pode falar de algumas coisas muito boas, inclusive. Queria falar um pouquinho de futebol, mas só um pouquinho, né, com o senhor, falar de um nome aí que também tem uma admiração pessoal. Queria ver o que o senhor acha, né, desse atleta e do que aconteceu com ele, do que vem acontecendo nos últimos tempos, que é o Vini Júnior, né? Como é que o senhor pode falar um pouquinho dele, por favor? Eu sou suspeito porque eu acompanho a carreira do Vini Júnior desde que ele era no Flamengo lá, né? Eu tinha 17 anos. Eu sou flamenguista, né? Okay. Mas eu acho que foi merecido o título que ele ganhou. E agora, em 2 dias, ele foi melhor jogador do mundo e campeão mundial de futebol. E considerado o melhor jogador desse torneio. Mas eu admiro o Vini Júnior não só pelo futebol que ele tem, mas admiro pela sua posição. Ele hoje é o líder dos negros do mundo inteiro, sem dúvida nenhuma. Esse hoje é o Luther King da atualidade. O Vinícius, ele assumiu um antirracismo em todo, hoje repercute no mundo todo. Um jovem de 22 anos, quando você vê agora a entrevista dele, depois de receber o prêmio, ele falando da importância para os jovens, da importância de ter posições, de poder ajudar essa juventude. Então, eu admiro ele como pessoa humana e como jogador. Eu acho que foi justo e merecido o que foi feito com ele.
Que bacana, que orgulho, né? Orgulho. E que exemplo. E aí, até porque nós estamos tão em baixa no futebol, Exato. tá certo? A seleção brasileira hoje, para quem já foi o que era, né? Hoje nós passamos mal, perdemos os jogos que não podia perder, jogando mal. Quer dizer, então, isso aí nos levanta um pouco a moral. Com certeza. E serve de exemplo aí, né, para tantos meninos novos que estão Exatamente. chegando por aí, né, meninas também, É. no futebol. Continuando aqui, falando agora sobre cultura um pouquinho, temos aí um filme também que está dando o que falar, né, tá aí no exterior também, todo mundo comentando, né, os nossos atores também, que é o Ainda Estou Aqui, né, e a possibilidade do Oscar aí. Pois é. Como é que o senhor vê essa situação? Existe Só o fato de estar sendo cogitado para disputar o Oscar já é muito bom, né? Para o cinema brasileiro. Porque o cinema brasileiro é diversificado, mas não é reconhecido no mundo. Mas nós tivemos um caso lá atrás de um filme brasileiro que foi bem. Hoje, esse filme está com chance de disputar o Oscar. Já na Europa, no festival, foi premiado pelo desempenho de artistas, pela história que é a história de um jornalista que foi assassinado. Mas o filme está agradando o mundo. Então nós estamos aqui na torcida, vibrando e torcendo para que o clube chegue e ganhe o Oscar. Então eu vou contar uma coisa para vocês. Para quem não sabe, o Dr. Borges é um aficionado por cinema, porque lá na Lapa, posso contar, doutor? Pode. Lá na Lapa ele tem um festival maravilhoso de há uns 12 anos, doutor? 15 anos. 15 anos que ele promove esse festival junto com outras pessoas. O senhor quer falar um minutinho sobre isso? Na verdade, nós criamos esse festival, eu e minha esposa, ela coordena esse festival há de 15 anos. Criamos porque a Lapa é um cenário muito bom para isso. Então nós fazemos isso e não é fácil você fazer numa cidade do tamanho da Lapa festivais todo ano e conseguindo cada vez melhorar mais. Levamos artistas famosos, todos os famosos artistas da Globo, das novelas aí que deixam o povo encantado, estiveram lá. Praticamente a grande maioria dos grandes artistas estiveram em festivais. E se encantam, porque a Lapa tem um centro histórico preservado, tem uma história muito grande com a Revolução, com o tropeirismo, os Heróis da Lapa. O nome da região militar do sul do Brasil é Heróis da Lapa, por causa da resistência que eles fizeram em 1894. Então, aquele cenário faz com que a Lapa seja. Pena que a dificuldade para você voltar é maior, como é o caso de Gramados, né? Gramados tem um festival muito mais famoso. Mas nós procuramos, dentro das possibilidades, fazer. E olha, este ano foi muito bom mesmo. O público participando, bons filmes, dado oficinas para as escolas e fazem um filme lá e depois disputam o melhor filme feito nas escolas. Então na verdade, um trabalho. Eu acho que o audiovisual precisa ser mais prestigiado, certo? Então, eu acho que os governos precisam pensar mais na cultura. Cultura é base de tudo. Certo? E nós não valorizamos tanto como deviam valorizar. Quanto mais cultura, menos necessidade de buscar Exatamente. a saúde do governo. E menos né? droga. Menos droga. Menos exato. tudo. Com certeza. Bom, a gente já está se encaminhando para o final, né? Queria, então, perguntar, doutor, fazer uma pergunta que, na verdade, é muito bacana, que é o nosso entrevistas aqui já está de praxe. É o Brasil que funciona. Então, o senhor, na verdade, falou vários temas que se referem ao Brasil que funciona. Mas, para o senhor, se o senhor puder falar uns minutos sobre isso, o que é o Brasil que funciona? O Brasil, como eu já falei aqui, é um país que a natureza é rica demais. Deus deu esse solo fantástico. Né? Nós temos condições de produzir alimentos para o mundo todo. Então, a evolução do agronegócios é uma das coisas que funciona no Brasil. Está funcionando. E o cooperativismo foi uma revolução, principalmente aqui nos estados do Sul, cooperativismo na zona rural. Você veja hoje na região do Oeste, são as maiores cooperativas do Brasil.
ao lado daquela que é a principal, que é a Coamo, que é mais o noroeste, né, em Campo Mourão. Mas hoje você tem, as cooperativas mudaram, porque antigamente, antes do cooperativismo ter avançado, você tinha um comerciante no interior que ele fornecia a semente para o agricultor, ele financiava e depois ele comprava o produto, certo? Funcionava desse jeito, em pequena escala. O cooperativismo deu condições do pequeno poder entrar no mercado de vendas e mudou o quadro, sem dúvida nenhuma, no quadro da agricultura. É o caso da Embrapa, que fez a pesquisa lá no solo do Cerrado, mudou completamente, a produtividade aumentou. Então, são coisas que nos orgulham. A Embraer, essa empresa que nos orgulha, a Embrapa nos orgulha, a Petrobras nos orgulha. Vamos falar só das coisas boas do Brasil, porque se for das ruins, nós vamos passar muito tempo falando aqui. Não, é o que realmente o Brasil que o senhor acha que funciona, onde que está? Funciona, é isso mesmo. Funciona, o povo brasileiro é um povo bom, certo? Um povo alegre. Quando você vê uma pessoa com um salário mínimo viver alegre, é porque é um povo bom. Então, o povo brasileiro merece tudo que possa ter de bom, por causa do que ele faz por merecer. Daí a gente se emociona e continua o programa como? Bom, doutor Borges, a gente já está se encaminhando para o final. É uma honra tê-lo aqui, né? Trocar uma ideia com o senhor, que é uma sumidade em várias áreas, né? E muito obrigada. E se o senhor quiser, então, dar um tchau para a nossa audiência e do Brasil inteiro, inclusive, né? Por favor. Eu me despedir dos nossos telespectadores e desejando que 2025 seja um ano que diminua a corrupção no Brasil, que melhore o atendimento à população, que o SUS funcione cada vez melhor, que a educação seja mais prioritária dos governos, enfim, que o Brasil possa ser o que deve ser. Um país que todos nós nos orgulhemos. Se Deus quiser, 2025 vai ser melhor do que o foi 2024. Muito obrigada, doutor. Obrigada mesmo. A gente fica por aqui. Esse foi o Central TV Entrevistas. Eu sou Luana Mitchell e fique com a Rede Central TV Brasil. Até mais.